Boa tarde, pessoal. Meu nome é Alderval Milhomens. O meu sinal em Libras é o C, com a mão direita do centro das minhas sobrancelhas até a ponta do meu nariz. Eu sou um homem de 1,90 m, tenho pele clara, cabelos escuros, estou vestido numa calça jeans escura, uma camisa de mangas compridas e tênis. Bom, eu sou diretor executivo da empresa Ribenar Acessibilidade, em conjunto com meu sócio, a Valdir Oliveira. Para quem é daqui de Brasília, já deve ter ouvido falar na empresa CTIS, ele foi o fundador da empresa, vendeu há alguns anos. E atualmente a gente está com a empresa Ribenar Tecnologias Assistíveis, uma empresa que foi criada em 2019 com foco em acessibilidade, em desenvolver soluções de tecnologia para o público de deficientes. A gente tem algumas soluções, mas o nosso principal produto é uma solução de acessibilidade web. E é por isso que eu vim falar aqui a respeito desse tema. Bom, cenário atual, existe a Big Data Corp, em conjunto com o movimento Web para Todos, que já há alguns anos, cada ano eles vêm fazendo pesquisa para saber como está a questão de acessibilidade nos sites ativos do nosso país. A última pesquisa saiu em 2014, né, e foi constatado que apenas 2,9% dos sites ativos no país possuem alguma solução de acessibilidade. Levando em consideração que o aspecto da pesquisa foi feito em torno de 26,3 milhões de sites ativos no Brasil. A gente tem um pouco mais do que isso, mas no momento da pesquisa eles levam em consideração a quantidade de uso dos sites, enfim. E aí eles pegam essa quantidade e aplicam mecanismos de avaliação a respeito da acessibilidade. Existem vários fatores que determinam se o site é acessível ou não, mas para frente vocês vão entender um pouco mais. Eu trouxe alguns elementos aqui só como exemplo. Formulários. Então, todo site que tem um formulário para se cadastrar, como, por exemplo, um site de compras, um site educacional, existem orientações para que esse formulário seja implementado da melhor forma possível, para que seja mais acessível possível para o maior número de pessoas. E a constatação é que apenas 50%, pouco mais de 50%, estão ok. A outra parte, não, tem problemas. Um outro elemento também de validação é a respeito de imagens que são utilizadas em sites. Existem também uma orientação para que todas as imagens que tenha nos sites, ela tenham uma descrição exatamente para beneficiar aquelas pessoas que têm dificuldade de visão, algum distúrbio por questões de cores, ou até mesmo um cego total, que não consegue ver a imagem. Então, tem determinações, orientações para que essa imagem seja acessível. E apenas 42,8% dessas imagens em sites foram identificados que estão de acordo com o que se determina. Uma outra situação similar também é a questão de links. Os links também em sites, eles têm que seguir um padrão, e esse aqui é mais crítico, só 16% segue o padrão adequado de acessibilidade. Mas o número de mais destaque aqui é com relação aos sites do governo. Eles identificaram que 90% dos sites do governo têm algum problema com relação ao tema de acessibilidade. Tá? Então, tem aqui um desafio, que a gente tem 97% dos sites com problema, e o desafio aqui é buscar o 100%, tornando esses sites mais acessíveis. E aí a gente entra e para pensar quem são os beneficiados quando se promove a acessibilidade. Quando a gente fala do tema acessibilidade, vem já na mente deficientes, mas a gente acaba abrangendo outras pessoas também que não são consideradas como deficientes quando a gente promove a acessibilidade. Então, portanto, eu trouxe aqui alguns exemplos. Tem de cara, né, os deficientes. Hoje o número aqui, de acordo com o IBGE, são de 14,4 milhões deficientes, de pessoas com deficiências. E aí,
a acessibilidade acaba promovendo também uma qualidade melhor de vida para pessoas idosas, né? Porque possuem algumas restrições, sejam motoras, sejam visuais, que tendo os elementos de acessibilidade acabam sendo beneficiados. Então, por isso eu trouxe aqui também o dado de pessoas idosas. A gente tem 32,1 milhões de pessoas idosas no país. E um outro público que também acaba sendo beneficiado com esse tema são os analfabetos funcionais. Infelizmente, é uma realidade do nosso país, está crescendo, mas em alguns casos a própria deficiência gera uma restrição a respeito de aprendizado e de capacitação e acaba se tornando também uma pessoa com deficiência. Então, de forma resumida, a gente, com a acessibilidade, a gente consegue atender mais de 70 milhões de brasileiros. Esse número aqui é um número que a gente tem que considerar o sobregrupo, né? Então, pode ter pessoas idosas que são deficientes ou que são analfabetos, então, por isso o número de 70 milhões. E, com relação a idosos, a gente tem uma tendência muito grande para o futuro de ter mais idosos, então é uma preocupação que a gente tem que estar tendo agora. E o desafio na educação, que com relação às pessoas com deficiência, 23% delas são deficientes, são analfabetos funcionais também, exatamente por conta da deficiência. Agora falando da legislação, porque o que acontece? Tem toda essa questão de acessibilidade, que eu mostrei lá, de sites que não são acessíveis, e poucas pessoas levam em consideração, ou às vezes não sabem, que existe uma lei brasileira, que é a Lei de Inclusão de Pessoas com Deficiência, que é a 3.146, que lá no artigo 63, está lá de forma explícita, que todo site no Brasil, independente de ser instituições públicas ou empresas privadas, é obrigado que se tenha acessibilidade. É obrigado que se sigam normas para se tornar um site acessível. Uma outra legislação está mais ligado a instituições públicas, que é a Lei 12.527, a lei que trata as informações, o artigo 8º, parágrafo 3º, inciso 8, também informa que todo dado, toda informação que é disponibilizada pelo governo tem que ser disponibilizada de forma acessível. Então, são duas legislações que já determinam essa obrigação, não é uma questão simplesmente social, existe uma lei para isso, e que a gente nota, com aqueles números lá atrás, que não está sendo cumprido da forma mais adequada. Então, aqui, quando a gente fala em empresa privada, tem a obrigação legal de se cumprir a lei, mas quando a gente fala em instituições públicas, a obrigação é em dobro, né? Por ser instituição pública, por ter duas legislações para isso. E, há um tempo atrás, vocês viram lá que a lei de 2015, né? E que nem todo mundo cumpre. Muitas vezes as empresas, não por maldade, mas por falta de conhecimento ou por falta de saber o que seguir, como fazer para ter acessibilidade, faltava essa estrutura mais explícita. Então, recentemente, a ABNT, a norma 17.225, foi lançada, agora em maio, e ela traz lá, de forma bem descritiva, todas as características que você precisa se preocupar para desenvolver um site, para transformar um site em acessível. Mas a gente já tinha, há muito tempo, né, o W3C, que é o órgão mundial que trata do tema trata de normas a respeito de desenvolvimento web. Ele tem um guia de acessibilidade, que é o WCAG, que também é bem antigo, ele está na versão 2.0, que ele já trazia essas orientações a respeito do desenvolvimento. Mas é lógico, isso aqui nunca foi obrigação, é sempre orientação do que como deve se desenvolver, e aí cabe o desenvolvedor, a instituição, seguir ou não, de acordo com a realidade deles, tá? Mas aqui no Brasil isso é norma. Uma outra orientação que já existia, que na verdade, que é a norma brasileira, que na verdade é uma tradução do W3C, já que é um órgão mundial, a regra é mundial, mas é uma realidade bem similar também, que trazia essas orientações a respeito de como se desenvolver um código mais acessível possível. Agora eu trago aqui, para vocês entenderem melhor essa questão da acessibilidade, uma analogia com a rampa
e o mundo digital. O que acontece? Quando uma pessoa, um arquiteto, um engenheiro, vai construir um prédio e ele prevê que se tem uma rampa lá, ele não pensa bem assim, vou botar uma rampa porque vai passar um cadeirante, porque vai passar 10, porque o comércio, o órgão, o que for funcionar nessa edificação vai ser voltado a deficiente. Ele simplesmente tem que ter cadeira, tem que ter rampa, porque no dia que for passar um cadeirante, ela vai estar lá e vai estar acessível. Eu tenho certeza que quando foram montar esse palco e preveram essa rampa aqui, ninguém falou, vamos botar uma rampa porque vai ter uma pessoa que vai apresentar e é cadeirante. Não, eles simplesmente pensaram, vamos fazer um palco acessível e aí botaram a rampa. E, bom, a rampa foi pensada, então, geralmente ela é pensada na questão do deficiente físico, né, o deficiente motor, mas ela acaba beneficiando pessoas, e aí a gente volta àquela questão de que a acessibilidade beneficia outro público também, pessoas que não têm deficiência, como, por exemplo, uma mãe com um carrinho de bebê, um idoso com dificuldade motor, uma pessoa que quebrou a perna, está temporariamente impossibilitado de uma locomoção normal, então ela também acaba sendo beneficiada. E aí a gente trazendo para o lado digital, isso é similar. Tem a questão da legislação, tem que estar lá, independente de se vai ser para uma pessoa, 10, se vai ser um tipo de deficiência ou outra. Muitas vezes a gente se depara com situações onde a instituição fala bem assim, meu site não tem necessidade de ser acessível porque o meu público não é de deficiente. Mas ele não tem como cravar isso e pode ser que em um momento vá lá uma pessoa que precisa de uma necessidade especial e, por isso, o site vai ter que estar sempre acessível. Por outro lado, a gente acaba beneficiando outras pessoas também, que eu já falei, de idosos, analfabetos funcionais. A gente tem uma solução de leitor de texto que, no ambiente de AD, ela é extremamente utilizada, não por pessoas com deficiência, por alunos, enfim, pessoas que vai estudar, vai ouvir, vai fazer outra coisa, então ela acaba usando a solução. Ou, também no caso da pessoa temporariamente está com algum problema na visão, enfim, ela pode usar um recurso de acessibilidade que está lá com foco em deficiente, mas que pode ser usado por outras pessoas. Então, aqui eu trago alguns princípios fundamentais, que é da dignidade humana, né, que para a gente sempre se preocupar com todos, né? A questão dos direitos fundamentais, que aí a legislação tem que ser cumprida, e o impacto coletivo, que é a responsabilidade de cada um de nós cobrar que se tenha acessibilidade nos ambientes onde a gente frequenta, independente de se aquele ambiente vai ser frequentado ou não por pessoas com deficiência. E para as instituições, quais são os benefícios que a promoção de acessibilidade traz? Então, a gente tem a primeira questão, a questão legal, né? O cumprimento da lei, fato de ampliação de mercado, você tem um público maior, tendo acesso às suas informações, ao seu produto, e muitas vezes também esse público aumenta não só por pessoas deficientes ou pessoas que precisam utilizar um recurso de acessibilidade, mas pela empatia. Uma pessoa que tem um familiar com deficiência, quando vê uma instituição, uma empresa que promove a acessibilidade, ela tem uma empatia diferente para aquela empresa. Então, isso acaba sendo beneficioso também para a empresa. E a questão da responsabilidade social, né? que toda essa questão que eu já falei, de cumprimento de lei, enfim, a gente tem que estar preocupado com o próximo. Outro fator, que aí eu vou entrar na parte mais técnica, né, que são benefícios para quem tem um site acessível, que tem um código, né, que foi desenvolvido, seguindo regras de acessibilidade, a possibilidade de melhoria nas buscas de buscadores como o Google, a possibilidade de compartilhar com outros dispositivos. Então, quando você desenvolve, já pensando nessa questão, você acaba tendo um benefício também na parte tecnológica. E, para as empresas privadas, principalmente, a questão de ROI mensurável, apesar de acessibilidade, está ligada a essa questão de social, enfim, toda a parte financeira também importa para muitas empresas. Então, você tem um aumento de conversão, redução de tempo, de suporte. O que acontece é que, às vezes, as informações estão lá no site, mas a pessoa não consegue acessar. Então, ela vai para outros canais que são mais caros para a instituição, como saques, WhatsApp, enfim, outros canais de atendimento, para buscar uma informação que já estaria lá. E a maior satisfação dos usuários.
Agora, falando rapidamente aqui sobre a solução Ribenar. Então, a solução Ribenar é um arcabouço de solução. Hoje a gente consegue atender mais de 10 tipos de deficiências de forma direta, né? E de forma indireta todo aquele público que também é beneficiado paralelamente aos deficientes. A gente tem uma solução de Libras para sites, que é um leitor de texto que transforma aquele texto em Libras. Eu já vou mostrar como ele funciona mais ou menos. Soluções para quem tem distúrbios visuais, seja de cor, seja de baixa visão, de foco, enfim. Leitores de tela, que aí beneficia não só pessoas com distúrbio visual, mas pessoas com autismo, com síndrome de Down, idosos, enfim. A navegação também, facilitação da navegação por teclado, aquelas pessoas que têm dificuldade motora, a solução traz atalhos para que se tenha uma melhor experiência no site. E a facilidade de integração. Você colocou a solução muito rápida, não afeta em nada em desempenho do site, não precisa grandes tecnologias ou sacrifícios para se botar lá, é coisa de 15 minutos a solução está funcionando. Aqui, rapidamente, só um exemplo da solução de Libras. Personagem 3D, que ao selecionar um texto, ele traz a tradução daquele texto lá em língua de sinais, ela traz outros recursos para aquelas pessoas que têm interesse em aprender Libras, que estejam aprendendo, que é a possibilidade de rotar opcional o personagem para um lado e para o outro, a legenda, que para um deficiente, para o surdo, isso é indiferente, porque o que importa é a qualidade da Libras. A gente usa soluções de IA para ela trazer a melhor tradução possível. A tradução de um texto em português para a língua de sinais não é simplesmente uma tradução direta, não é pegar uma palavra daquela e transformar no sinal. Ela faz uma interpretação do contexto para trazer a melhor tradução possível. Uma outra solução é o leitor de tela, solução de voz, que a questão de usabilidade é similar. Tá muito baixo aqui, mas só para vocês entenderem. Bom, é uma voz natural, feminina ou masculina, no caso do personagem ser masculino. Ela faz leitura além do português, o inglês e espanhol, e a gente tem a possibilidade de fazer customizações para que ela tenha uma melhor pronúncia. Se ela estiver pronunciando de forma inadequada uma palavra que não é conhecida do português, a gente consegue de forma muito fácil ir lá e adaptar, e ela vai ler da forma mais adequada. Ou siglas, a Caixa é nosso cliente, onde tem CEF, eles usam muito CEF nos textos, ela lê Caixa Econômica Federal. Então tem toda essa possibilidade de customização. E aí a gente tem um módulo com diversos outros recursos que estão ligados a deficiências ou necessidades distintas, coisas que, para quem não tem a necessidade, aquela dificuldade parece até ser banal, mas a gente sempre leva em consideração aquilo. Não importa o percentual de pessoas que precisam daquilo, se a gente tem a possibilidade de desenvolver uma solução que facilite aquela pessoa, a gente vai desenvolver. E a gente tem um uso de IA também. Isso aqui é uma solução que descreve a imagem. Por exemplo, eu citei lá no início que se as imagens devem estar com alguma descrição, aquele percentual que foi feito na pesquisa. Se não tiver, a nossa solução ela já descreve através de IA. Uma outra solução que está mostrando aqui é a de simplificação de texto. Aí serve para aquelas pessoas com baixo letramento, têm dificuldade de entendimento de uma palavra. A gente tem um dicionário, mas às vezes não é só o dicionário, é trazer o significado da palavra dentro daquele contexto. E tem diversas outras soluções, são mais de 30 soluções. A evolução da ferramenta é constante. À medida que a gente adiciona uma nova funcionalidade aqui, você não precisa fazer instalação nova, não tem novo custo, ele já vai aparecer lá por padrão. E aí uma outra situação bem interessante que a gente tem é a possibilidade de você criar um personagem exclusivo para a sua instituição. Isso aqui são exemplos de personagens já criados, a gente tem mais de 30 personagens criados. Hoje está muito em alta essa situação de personagem, ainda mais com o uso de atendimentos digitais, no WhatsApp, enfim, sempre, geralmente a pessoa bota lá, faz um personagemzinho para simular que aquela lá é a nossa atendente virtual, e a gente consegue pegar aquele personagem, a gama de características é imensa, mais cartoon, mais realista, e integrar a solução. E aqui, aproveitando até pelo tema da feira, que é um tema de tecnologia,
A gente também tem uma solução, a gente adquiriu uma roupa que o nosso intérprete veste essa roupa para a gente conseguir trazer acessibilidade em vídeo. Eu vou parar aqui, porque eu só fui testar por causa do som, tá? Porque quando eu ligar aqui pode ser que o som atrapalhe. Mas o intérprete, ele veste a roupa e ele consegue fazer a sinalização em tempo real, o personagem já aparece lá sinalizando. Aqui é um exemplo da nossa intérprete, a Simone, está sentada ali, ela vestida na roupa e aqui do lado o personagem fazendo exatamente os movimentos que ela está fazendo. É lógico que isso aqui é só para apresentação, porque o resultado final mesmo é esse resultado aqui de baixo, o personagem que foi feito com o intérprete fazendo toda a sinalização. Isso a gente traz a naturalidade do intérprete, os movimentos mais humanos, né? Não são movimentos robóticos. E por que um personagem e não intérprete? Exatamente por isso. A empresa, às vezes, quer reforçar a marca dela, quer reforçar a imagem dela, então ela consegue, com isso, ter isso aqui. E também acaba gerando uma atenção maior para diversos públicos. Eu posso ter uma criança, um animalzinho aqui, um outro personagem, eu gero uma atratividade maior. Isso gera também até uma atração maior para que as pessoas aprendam Libras também. Isso acaba sendo mais encantador. E aqui, já chegando mais para o final, mais para o pessoal mais técnico, para os desenvolvedores, né? Eu trago aqui também uma analogia, que o Shift Left é um processo que você começa desenvolvendo já pensando em questões de segurança, de performance, enfim, e a gente tem que trazer isso também para a acessibilidade. Lá no início do desenvolvimento, a gente já preocupar com as questões de acessibilidade, na parte de design, de interface, pensar nas cores que estão sendo utilizadas, nas fontes que vão ser utilizadas. São coisas que, às vezes, o designer pensa ali no mais estético, e que lá na frente, depois que já está pronto, quando você pensar que tem que botar acessibilidade, pode afetar naquele estético, que se lá atrás ele já tivesse pensado na acessibilidade em conjunto, não teria um retrabalho. Uma outra situação é o desenvolvimento do código também, seguindo esses padrões que eu já citei, né? A gente tem várias formas de desenvolver algo de formas diferentes, mas que tem o mesmo resultado. Então, é bom seguir essas orientações de desenvolvimento de forma mais acessível. Aqui só um exemplozinho de um botão que a gente pode ter. Tem duas formas de se desenvolver, as duas formas vão gerar o mesmo resultado final, mas a acessibilidade vai ser totalmente diferente. Não teve um impacto do código, a pessoa não precisou pensar muito para se desenvolver ali no início, mas que o resultado social, ali, a questão de acessibilidade, vai ser importante lá no futuro. Então, com isso, os desenvolvedores podem seguir ferramentas que tem aí de avaliação do código para saber se o código está mais acessível possível. As documentações, tem o WCAG, tem a norma que foi lançada agora, da ABNT, então tem várias coisas. E no momento de teste também, não se preocupar só com questão de performance, segurança, mas também com a questão de acessibilidade. Fazer testes voltados à acessibilidade, pensando como se fosse um deficiente acessando o seu site. Bom, para concluir, então, só resumindo, a gente tem aqui um desafio real de aumentar a quantidade de sites acessíveis. Hoje é 97% não tão acessível. A gente tem uma lei que deve ser, de fato, cumprida. Temos normas técnicas que auxiliam e ajudam nesse desenvolvimento para que a gente cumpra a lei. Cada pessoa importa, ou seja, quando a gente vai desenvolver, não importa se é para 1, se é para 100, se você sabe ou não se vai ter pessoas com deficiência acessando, você simplesmente vai lá e vai fazer, e você vai gerar os frutos, vai colher os frutos no futuro de se beneficiar a acessibilidade no seu ambiente. Questão de ROI comprovado, né, que aumenta, que você traz mais atração ao seu público, aos seus clientes, quando você promove a acessibilidade, isso é claro. E a questão do desenvolvimento, que eu citei aqui pelo fim, da gente se preocupar com esse desenvolvimento no começo. Então, a gente tem aqui o perfil, né, do desenvolvedor, que tem que estar envolvido, das empresas que tem que promover a acessibilidade, não só pela questão social, mas também por todo aquele arcabouço que está por volta, e de todos nós que têm essa obrigação de exigir
independente se a gente tem dificuldade ou não, se tem uma deficiência ou não, exigir que se promova a acessibilidade em todo aquele ambiente que a gente usa. Pessoal, eu agradeço. Aqui estão os meus contatos, meu WhatsApp aqui. Se vocês quiserem ter mais informações a respeito do tema, eu vou estar aberto para falar. E é isso. Obrigado. Se alguém tiver pergunta também, fica à vontade. A Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação estiver em frente de... Meu nome é Gabriel. Minha pergunta, vou tentar dar um contexto rápido. Sou formado em Ciência da Computação na UNB e o tema do meu TCC foi sobre acessibilidade, mais especificamente sobre o ensino da acessibilidade no Departamento de Ciência da Computação da Universidade de Brasília. E a minha pergunta é como que a gente pode tornar os sites mais acessíveis e se o desenvolvedor ele tem um papel fundamental nisso, porque a gente fala muito de desenvolver sites acessíveis, mas uma coisa que eu percebi, e foi por isso que eu desenvolvi meu TCC, foi que a gente tem uma formação na computação que a gente aprende muita coisa, mas, por exemplo, a gente não tem uma matéria específica no curso de Ciência da Computação que aborda a temática de acessibilidade. Então, como é que eu estou falando que eu quero os sites acessíveis se a massa que desenvolve, que são os desenvolvedores, nem sabe o que é acessibilidade? Pois é, aí é onde peca a capacidade, a capacitação nas universidades. E isso é comum não só para desenvolver, mas para várias outras profissões. Às vezes a gente aprende algo na universidade que vem seguindo o mesmo padrão há muito tempo. E a gente vai perceber essa diferença quando a gente cai no mercado de trabalho. Tá? Existem várias formas de se desenvolver um site. Essas normas aí que eu citei, do próprio W3C, já tem mais de 10 anos que está aí no mercado, então aquelas orientações, se entrar lá no W3C, vai estar lá tudo descrito da forma mais adequada, mas o que acontece é que isso não é obrigação, isso não é, você pode desenvolver da forma que você quiser. Às vezes, as pessoas desenvolvem o site só preocupado no visual. O código por trás, a gente sabe disso, quando a gente usa alguns geradores de código, vai vir um lixo, vai vir várias coisas e acaba... para você gerar esse código depois acessível, acaba tendo um retrabalho. Então, a gente tem duas situações. Uma situação é a seguinte, a gente tem um legado, que aí não tem para onde a gente correr, que está desenvolvido desse jeito, e aí, para esse legado, a gente tem soluções de se integrar a esse produto que já foi feito e tornar acessível. Agora, para o desenvolvedor, cabe cada desenvolvedor ter realmente essa preocupação de ir lá, de fazer pesquisa e de olhar aonde estão as formas de se desenvolver códigos mais acessíveis. Você, quando desenvolve, às vezes você usa o caminho mais rápido, que são exatamente essas ferramentas de geração de código, que lá atrás elas foram feitas sem preocupar com a acessibilidade. E hoje, como essas ferramentas não tiveram essa preocupação, acaba que quando você vai desenvolver tudo acessível, você tem um pouco mais de trabalho, que você tem que estudar um pouco mais, porque às vezes o tema de acessibilidade não tem um valor que deveria ser dado. Então, cabe realmente cada desenvolvedor ter essa preocupação pessoal, até que no futuro a gente tenha realmente ferramentas que já gerem códigos acessíveis. Boa tarde a todos. Meu nome é Laura. Primeiro, obrigada pela apresentação, foi muito rica. Eu queria entender, em empresas que o trabalho é muito bem definido entre back-end e front-end, os times de back-end conseguem contribuir de alguma forma para a acessibilidade? Totalmente. O back é onde tem o código por trás, é onde começa a questão da acessibilidade. Então, é lá na arquitetura, na definição da arquitetura, naquele momento ali, você já pode se preocupar em trazer elementos que promovam a acessibilidade. É bom entender que a gente nunca...
é ruim dizer nunca, né? Que dificilmente a gente vai conseguir 100% de acessibilidade. Cada um tem a sua realidade. Mas o importante é que você se preocupe em fazer pelo menos o mínimo, alguma coisa que você consiga implementar naquele momento. Mas o início da acessibilidade é pelo back-end mesmo, é na estruturação do código, é na arquitetura do código, é nesse momento. Ah, tá. Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Pedro. A minha pergunta é o seguinte. Hoje em dia eu sou desenvolvedor e eu vejo muito no âmbito do desenvolvimento a questão de não implementar acessibilidade para um sistema que alguma empresa, algum setor vai usar. Um exemplo, para ambiente público, a acessibilidade é extremamente importante, porém, na hora do desenvolvimento, vai para o setor tal, então faz de qualquer jeito. Você acha importante ter essa acessibilidade para qualquer tipo de sistema, mesmo sendo apenas para uma única pessoa? É importante, Pedro. Na verdade, o sistema está sendo desenvolvido naquele momento, tem a ideia que é para uma única pessoa, mas não garante que lá para frente esse sistema evolua e acaba sendo utilizado por outras pessoas, por outros públicos. A maioria dessas grandes soluções, aí a gente vai falar de coisas mais atuais aí, WhatsApp, Instagram, começou muito pequeno e foi desenvolvido. Se lá no começo ele já tivesse preocupado com acessibilidade, no futuro ele já estaria totalmente acessível. Se lá no começo a pessoa não tivesse preocupado, não, isso aqui é uma coisa muito simples, é só eu que vou utilizar, lá no futuro essa solução estaria bem mais adequada, né? Então é sempre importante isso, é você pensar, independente se vai utilizar ou não. A gente, às vezes, usa recursos desses smartwatch, de celulares, recursos que são desenvolvidos para o deficiente, mas que, para quem não tem deficiência, acaba sendo beneficiado. Então, essa é a situação. Não é que é para o deficiente. São soluções, se você puder, se você tiver como desenvolver algo que vai facilitar, coloca. É isso. Obrigado, pessoal.